Fala, gente, belezinha? Hoje eu vou trazer um vídeo sobre guitarra. Não é um vídeo tão básico, né? Eu vou falar sobre algumas coisas que eu venho observando assim, sempre que eu vou gravar guitarra, que eu vejo acontecendo por aí e tal. E eu vou aproveitar também para fazer um vídeo sobre as guitarras ácidas. O que são as guitarras ácidas? As guitarras ácidas são as guitarras do S3, né? A gente gravou o CD, foi dessa forma aqui que eu vou falar como que eu gravei as guitarras do CD. E a galera pergunta muito como que foi esse som de guitarra, que o pessoal acaba gostando bastante. Então eu vou aproveitar fazer esse vídeo sobre as guitarras ácidas. E eu quero fazer também, sempre pegar uma situação, gravar guitarra, porque não é isso aqui que está montado aqui, que eu montei só para ilustrar, que a gravação do CD já foi há um bom tempo. Eu montei só para ilustrar como foi o caso dessa gravação, essa situação da gravação das guitarras do S3, né? E alguns conceitos que eu acabei usando aqui, né? Alguns microfones, no caso as tapadeiras, né? Isso daqui é uma cabaninha básica que eu monto para gravar guitarra, né? E geralmente eu cubro por cima com edredom, né? Eu uso as tapadeiras e cubro por cima com edredom para não pegar nada do ambiente. Eu quero só a guitarra do amplificador ali, né? Porque se você não usa, você deixa aberto ali o microfone, a guitarra tá indo, tá batendo, tá voltando, sempre acaba voltando para fonte sonora. Então eu acabo cobrindo bem, e como a tapadeira ela é bem revestida, ela acaba segurando bastante essa de rocha, esse tecido aqui, né? Então, isso daqui é uma cabaninha típica que eu faço para gravar guitarra, né? E a do S3 eu usei ela aberta para cima, que eu queria que ela fosse para a sala. Por quê? Porque na sala eu acabei usando um microfone figura 8 na frente do ampli, mais ou menos uns 4, 5 metros, que eu queria essa soma da sala, né? Esse sentido de profundidade que você ouve, ele vem desse microfone aqui, figura 8. Então, quando você grava com figura 8, você duplica o canal e aí você inverte a fase. Aí você vai acertando no volume, ele vai abrindo para onde você quer, tanto para o center quanto para os mids, né? E eu gravei, uma das peculiaridades dessa gravação é que eu acabei gravando com dois amplificadores ao mesmo tempo. Eu acabei usando o Marshall e o Fender juntos nessa gravação, né? Por quê? Eu queria, na hora de mixar o disco, como foi uma gravação bem sossegada de fazer, a gente tinha bastante tempo, na hora de mixar eu queria maiores opções, né? Então ficou aquela coisa, será que é o Marshall, será que é o Fender, qual é que é do som de guitarra, né? Então eu acabei usando os dois. Somei na sala o volume dos dois estava bem equilibrado entre si. Os dois amplificadores eles têm características muito distintas entre si, né? Essa caixa aqui é uma caixa Pivey 4 de 12, com Marshall JC1900, a série Reverber, né? A Dual Reverb. E esse ampli aqui é um Fender Dual Showman de 1970, totalmente revisado e restaurado. É totalmente original esse amplificador aqui, como se fosse na época, né? E o grande detalhe dessa caixa gigante aqui são dois falantes de 15 polegadas. Então ele responde de uma forma os graves e até os agudos de uma forma que o 4 de 12 não responde. Então eu não queria deixar de usar um, mas eu também queria características do JCM, a característica do falante de 12, né? No caso de uma caixa 4 de 12. Essa daqui é bem porrada, ela é fechada atrás, então ela tem bastante pressão, ela é bem legal essa caixa. Então foi isso, essa foi a microfonação, né? A montagem no caso, a microfonação, eu já vou falar sobre os microfones que eu acabei usando, que eu usei 3 microfones em cada um, fora da sala, né? Então foi uma captação de guitarra com 8 microfones, porque o figura 8 vira 2 canais depois. E o que acontece quando você vai gravar guitarra, né? A primeira coisa que o cara chega, monta, tá aqui, montei um amplificador de guitarra, tô tocando aqui na frente, tá um puta som de guitarra. Mas aí você vai ouvir no monitor, não tá aquele som que você tá ouvindo aqui na frente do amplificador. Acontece com muita gente, isso frustra muita gente, né? Então o que eu posso falar pra vocês é que é impossível você tá aqui na frente tocando guitarra e você vai lá pra frente do monitor, vai estar o mesmo som
que tá aqui. Não tem como isso acontecer, porque aqui você tá ouvindo na frente do ampli com volume, você põe esses brinquedos aqui no volume 7, 8, cara, isso aqui, meu, tá mexendo com o ambiente. Entendeu? Você tá parado aqui, o som tá batendo, tá voltando, tá indo para todo que lado, tá voltando. Você tá ouvindo uma soma do geral, né, do ambiente, e sem falar do teu corpo também, né? Os teus ossos estão reagindo, a tua caixa craniana tá vibrando. Então, quando você ouve com o teu ouvido cru aqui na sala, você está ouvindo uma soma de tudo isso, né? Não vai ser timbrar aqui na frente e pôr um 57 ali que você vai ouvir no monitor o mesmo som. Isso não existe, isso é impossível, né? Então, é por isso que quando a gente vai gravar guitarra, a gente pega os cabeçotes e põe lá na sala, né, na técnica. Por quê? Eu deixo o microfone aqui, tudo plugado, as caixas aqui dentro, eu não sou louco de ficar do lado de uma caixa dessa falando no volume 8, 10, né? Então eu vou timbrando lá dentro, na técnica, né? O grave, o médio, o agudo, até chegar o som que eu quero no monitor, né? Eu tento toda a gravação que eu vou fazer, seja ela de bateria, né, de baixo ou de guitarras, né, piano, cordas, eu tento pegar o máximo possível da fonte sonora para mim mexer menos o possível na mixagem. Então eu posso dizer para vocês que a minha gravação, a minha mixagem, ela já começa na gravação. Porque eu quero mexer o mínimo possível. Então eu tenho uma sala bacana, vários microfones que respondem de uma forma diferente cada um deles. Então eu tento aproveitar isso o máximo possível para mim ter pouco trabalho lá. Por exemplo, a gravação que vocês escutam aí, ou que vocês vão escutar depois de ver esse vídeo do S3 das guitarras, cara, um canal ou outro eu dei um high pass, tirei um pouquinho de agudo, tem muita pouca coisa ali. Alguns solos de guitarra tem um reverb que eu nem coloquei nos microfones de amp, coloquei no microfone de sala, então tem muita pouca mudança ali. Eu setei esse set, a gente ficou um dia inteiro setando esse set, né? E isso é até engraçado, porque a gente setou os microfones, porra, tá passado o som, amanhã cedo a gente começa a gravar. O que aconteceu? Chegamos aqui amanhã cedo, de manhã era outro som. Por quê? O ouvido também estava diferente, você tinha dormido, tinha descansado o ouvido, né? Você ficou setando o microfone 10 horas seguidas, o teu ouvido já vai dando aquela maciada com o som, né? E também uma coisa que eu observei aqui, a rede de energia elétrica. São períodos que o amplificador valvulado ele responde de outra forma com a energia elétrica, né? Eu não tenho um estabilizador grande na fonte de energia aqui, ela vem direto do poste para o quadro, para o estúdio, né? Então ela responde de certa forma. Se tem muita gente no bairro usando a rede, ela vai responder de um jeito o amplificador. Se tem pouca gente usando, vai responder de outro jeito o amplificador. Então a gente tinha que setar e já sentar pau, né? E aí esse no caso é o que eu posso falar para vocês sobre aquele som de guitarra que você vai chegar lá e o cara quer o som do Jimmy Bag, aí você plugou e setou na sala, chegou lá, som magrinho, né? Não setem pelo amplificador, microfone e seta pelo monitor, sempre, né? E agora, deixa eu ver aqui que é tanta coisa, esse assunto é muito longo, né? O vídeo até vai ficar um pouco comprido, né? Até peço desculpas para vocês. É que eu não faço muito roteiro, né? Eu chego e vou falando, se precisar depois eu dou uma editadinha nesse vídeo, né? Outra coisa, por exemplo, eu toco batera, mas eu entendo de microfone, de gravação, de como ele vai responder no monitor. Então é minha obrigação acertar o som de guitarra, né? No caso eu produzi o álbum, então eu meti a mão no som de guitarra. Por exemplo, você vai gravar o cara no seu estúdio, você tem um Meteoro lá, né? Um amplificador de guitarra Meteoro. Aí ele chega para tocar com aquela pedaleirazinha digital, né? Uma pedaleira digital, funciona, é boa, mas não é o que tem um sonzão, né? Ele chega com a pedaleira digital e uma guitarra Jennifer, por exemplo. E ele quer o som do Jimmy Bag. Então, ou do Zakk Wylde, né? Então é a tua obrigação não deixar na mão do guitarrista o som. Por quê? Ele vai setar lá do jeito que ele está acostumado e tal. Às vezes não é uma boa para você mixar. Então acontece de você for mixar, apanhar pra caramba pra mixar, dá muito trabalho pra entortar muita frequência, fazer muita dobra, fazer muita coisa, uns reamp louco, né? Por exemplo, você não gravou a linha, né? Você pegou um microfone 57 e tá mandando pro reamp, né? Já vi cara fazendo isso.
Então tem muita loucura aí. Então é a tua obrigação no teu estúdio meter a mão no amplificador de guitarra do cara quando ele for tocar. Se ele não entender isso, paciência. Quem vai sofrer depois é você. Então o que me ajudou muito para gravar o som é que a gente já sabia o som que queria. Eu já estava escutando muita coisa de referência que eu queria tal som de guitarra. Mudamos pouco a configuração dos amplificadores entre um som e outro, por exemplo, o som de um riff, um som de um solo, o som do A da música, do B, da parte mais lenta. Nós aproveitamos ao máximo as guitarras. No caso, a gente gravou com uma Les Paul, né? Uma Gibson Custom, uma Strato também Custom, ambas americanas. A PRS, que eu acho fantástica, tipo, a PRS é a guitarra harpa dos anjos. Imagina a harpa dos anjos. Eu acho que é o timbre da PRS. Eu gosto de Strato e Gibson, mas a PRS, por alguns solos, foi um resultado bem bacana que a gente conseguiu com elas, né? A pedaleira do Ed, no caso, era simples. Ele usava um Ampler, Tube Screamer, um Holland Delay, que foi bem bacana. Aí da pedaleira dele eu mandei os dois pra cá, a gente setou com a guitarra, né? Setou os amplis, então acertei, né? Você pega no ampli, geralmente você tem o treble, o middle e o bass, né? Que é o grave, o médio e o agudo. O que eu faço quando eu vou setar, né, um amplificador de guitarra? A primeira coisa que eu faço, coloquei o volume lá, sei lá, toca um pouco aí, legal, tá tudo no 5, o ganho das frequências, bacana. O volume que eu vou trabalhar é o 6, então eu zero todas essas três, né, essas três configurações de frequência, né? Então eu zero lá, coloco no zero o bass, o middle e o treble, e aí eu vou subindo até sentir a frequência, até onde eu quero. Eu quero que o grave vá até tal ponto. Opa, legal. Aí eu quero que o médio agora venha, legal. Legal, tá uma relação médio, baixo, legal. Então agora eu quero que a frequência, as altas, né, os agudos, se equilibrem com essas outras duas frequências. Então eu vou uma por vez ali até ouvir, vou no monitor, escuto, tá falando legal. Então eu já vou partir daí, né? Antes de setar o volume. Porque às vezes você deixou tudo setadinho as frequências, aí você aumenta o volume master, o agudo vai responder de forma diferente que o baixo, que as frequências baixas, que as médias, então vai dar uma desequilibrada, né? Eu recomendo você sempre setar uma por vez, né? E deu um trabalhinho porque esse amplificador, o grave responde de forma diferente nessa caixa. Eu não queria uma discrepância tão grande de som de um amplificador para o outro, mas eu queria gravar os dois ao mesmo tempo. Então eu fui no que deu de grave ali, sem interferir tanto no som da sala, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou pôr a câmera agora um pouco mais perto, que eu vou falar sobre os microfones que eu acabei usando, né? Então, eu usei 3 microfones diferentes para a gente fazer essa gravação. Deixa eu abaixar aqui só um minuto, gente. Vou abaixar aqui, que aqui é ao vivo, meu. Aqui é tudo na hora. Boa. Tô com a cara na tela de vocês. Aí, vamos lá. Aqui, eu usei um TLM 170, a figura cardioide. Eu usei um 57 e um 421. Né? Nesse caso, eu usei o 57 por desencargo. Porque eu acho o 421, o microfone, né, o da Sennheiser, né? Eu acho ele um microfone como se fosse um 57 grande, né? Ele responde quase da mesma forma que o 57. Eu gosto muito mais dele para gravar guitarra do que o 57, né? Então eu gravei com esses 3 mics e acabei usando muito o 421 e o TLM 170, né? Então aqui nesse caso, na caixa 4 de 12, eu coloquei um em cada falante. E como nessa caixa só tem 2 de 15, eu coloquei o 421 no falante de baixo e o TLM 170 e o 57 no falante de cima, né? E o que acontece com essa mixagem? Eu falei para vocês que você tá parado na frente do amplificador, tocando na sala, ele responde de uma forma. Tem muito cancelamento de fase, né? E você vai ouvir no monitor, você está ouvindo mais flat, o som que está saindo exatamente aqui desse falante está indo para outro falante lá, né? Então, como eu tinha 3 canais por amplificador mais o da sala, o que eu fiz? A hora que você dá um zoom nos canais aí, você vê que você tem a senoide, né?
esse ponto redondo. E você gravou, você pode pôr um mic aqui, outro ali, outro ali. Você vai ver que elas estão desencontradas, né? O que eu fiz? Até fazer esse som, moldar, né? Que eu falei que eu moldei esse som na mão, né? Eu usei pouca equalização. Como é que eu equalizei a guitarra? Eu fui pegando a senoide de um microfone para o outro. Por exemplo, eu gostei mais do 421 e vai ser meu microfone principal. Eu vou trabalhar pouco com 57, então mutei o 57, trabalhei com o TLM-170 e com o 421. E aí essa senoide dos dois microfones, o meu principal é o 421. Então eu vou deslocando de pouquinho em pouquinho, né, a senoide do TLM-170 até dar o som que eu quero. Por exemplo, pega um canal aí, grava qualquer coisa, um baixo, uma guitarra, duplica esse canal, você vai ter duas senoides. Você consegue ir arrastando essa senoide, movendo ela de pouquinho em pouquinho, né? Pouca coisa, você vai dar aquele zoom gigante no teu programa e você vai ver que você vai mudar completamente o timbre, né, o som que você pegou nesse microfone. E até fazendo ele sumir completamente. Você está trabalhando com uma senoide para cima e outra para baixo no canal, e os dois estão no center ali da tua mixagem, você vai fazer esse som desaparecer, né? É bem interessante esse negócio dos cancelamentos, né? Então eu fui trabalhando individualmente essa senoide até chegar no timbre mais aproximado que eu estava escutando na frente da sala, né? Isso eu fiz com esses dois, aí depois eu somei com o de sala, né? E foi exatamente isso. Alguns tracks de guitarra desse CD, eu coloquei um amplificador para cada lado. Por exemplo, solos, eu coloquei um para cada lado, ou 60% para um lado, 60% para o outro. E foi essa junção, esse molde de guitarras que eu fui fazendo. Trabalhando com os amplificadores nos pans, né? Com o microfone de sala, com os cancelamentos da senoide ali no programa, dos microfones. Foi uma forma que eu acabei achando assim muito trabalhosa, não é uma coisa que eu faço todo dia, que eu vou sair, vai ter a gravação de guitarra agora, então eu vou fazer tudo isso, montar tudo, senão eu fico louco, né? Mas foi uma coisa que eu queria experimentar, que eu já tinha lido sobre isso, queria ver qual é que é. Deu um resultado que eu gostei muito, as pessoas que escutam acabam gostando bastante, né? É difícil falar de som de guitarra. Primeiro, eu não sou guitarrista, mas eu sou muito fã de som de guitarra, né? Eu gosto muito de trabalhos de guitarrista, eu sou fã do Rit Blackmore, eu sou fã do Randy Rhoads, Ed Van Halen. Eu gosto muito de som de guitarra, apesar de tocar batera. Então, é um som que pra mim, rock and roll é guitarra, não é batera, não é voz, voz é performance, né, ou no ao vivo o vocalista, mas o som pra mim, o rock and roll é a guitarra. Então eu tenho um carinho muito especial na hora de fazer guitarra, e eu queria experimentar essas coisas. Porque também é difícil eu falar sobre guitarra, porque guitarra é tipo isso aqui, ó. Cada um tem o seu, cada um não mexe no seu. Então é muito difícil, por exemplo, o cara ir gravar no seu estúdio, você saindo e mexendo no som dele lá no amplificador. Mas como eu comentei, é a sua obrigação, né? Esse é um vídeo que ficou um pouco longo e eu espero que eu tenha falado coisas bacanas, né, sobre energia elétrica, sobre a sala, sobre o som que você ouve aqui dentro, sobre a microfonação, porque que eu usei tais microfones, esse aspecto que eu quero que vocês levem em consideração de mexer na senoide para timbrar a guitarra, né? Por exemplo, gravei com 57 só ali no amplificador. Porra, duplica esse canal, meu, e sai mexendo nessa senoide. Você vai ver que você vai chegar num som bem bacana sem precisar entortar muita frequência no equalizador, né? E essa coisa que eu acho muito legal vocês levarem em consideração. Tenta extrair o máximo possível do instrumento, da sala e também do músico. Pô, meu, toca essa guitarra, meu, com mais pegada agora, com pouca pegada agora, soca a mão. Entendeu? É bom você saber como também os pedais da pedaleira do cara respondem. Por exemplo, ele vai gravar com uma pedaleira digital, você precisa saber quanto ganho de entrada ele está trabalhando para mandar para o simulador e quanto ganho de entrada, de saída ele está mandando para o amplificador. Aqui uma vez veio um cara ensaiar com o Marshall. Ele ensaiou o Marshall no volume 10, tocando com a pedaleira digital baixinho. Aí depois no outro dia eu fui ligar, um cara, pluguei, pá, começou aquela microfone, aquela coisa louca. Falei, caralho, no volume 10, meu, isso aqui fala muito. Então às vezes o cara mata todo o som de guitarra dele, toda a ideia de timbre que ele tem de gravação na cabeça tá ali tá morrendo na pedaleira dele digital antes de ir pro amplificador, né? Às vezes é legal você, por exemplo, ter o guitarrista da tua banda tem uns pedais legais que você acha que pode fazer a diferença na gravação do cara, pega emprestado e usa.
entendeu? É tentar minimizar essa coisa de pedaleira digital que não é legal para gravação nem a pau. Pedaleira digital para gravação, na minha opinião, não existe. O negócio é a latinha mesmo, os pedaizinhos, entendeu? Não precisa ter aquelas pedaleiras gigantes. Tendo 3, 4 pedais ali, você já tá falando de uma coisa bem legal. O instrumento também, a gente trabalhou com instrumento top nessas gravações. A mão do cara responde muito bem, no caso do Ed. São circunstâncias que acabaram dando muito certo. E depois eu vou trazer, né, algum vídeo mais simples de guitarra. Por exemplo, eu vou gravar com um MG30 transistorizado da Marshall, com um falantezinho pequenininho e um Behringer. E eu vou tirar um sonzão e vou fazer esse vídeo legal pra vocês, né? Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é sobre as guitarras ácidas. Tá aqui, guitarras ácidas, né? Grande abraço, galera, caralho. Vamos gravar e tocar. Falou!